Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. No programa de hoje nós queremos falar a respeito do reino de Deus. Todos nós sabemos que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, criou o homem, colocou o homem ali no Éden. Mas, no entanto, hoje, nos dias que nós vivemos e já de larga data, as pessoas acreditam que o homem vai ser transferido daqui para o céu, para um outro lugar. Em paralelo a isso também, nós temos a ideia de que o homem é imortal, que ele não morre nunca, que apenas o corpo vai para a sepultura, mas ele continua vivo. O que nós poderemos dizer a estas pessoas, Rocheza? Shalom Aleichem, amados telespectadores, paz seja convosco. Bom, a origem e o destino da humanidade é uma discussão milenar. E até hoje, com muitas conjecturas, levam a muitas opiniões sobre esse assunto. Há quem diga até que os seres humanos são frutos de alienígenas que os colocaram aqui e que um belo dia os tirarão daqui de novo e levarão para um outro planeta. A esse absurdo chega a cabeça humana. Na verdade, segundo aquilo que encontramos relatado nas Escrituras Sagradas, na Torá, no livro de Gênesis, o homem foi feito da terra, foi feito do pó da terra. O homem, portanto, é fruto deste planeta. Deus o tirou deste planeta para habitar neste planeta. Portanto, o homem é da terra e feito para a terra. A imortalidade nunca fez parte da natureza humana. E bem por isso nós encontramos presente no Jardim do Éden a árvore da vida. Ou seja, se o homem era já imortal, não havia nenhuma necessidade de haver uma árvore da vida plantada no Jardim do Éden. E hoje, claramente não se tem acesso a essa árvore da vida, porque foi vedada por Deus para que o homem não o tivesse acesso. E o homem é, como sempre foi, mortal, vindo da terra e voltando para a terra. A Bíblia não nos dá margem nenhuma para acreditarmos que o homem tenha uma existência possível fora desse corpo que Deus nos deu e que é, na verdade, o que nós somos. Agora, no livro de Bereshit, em Gênesis, nos fala como era a terra, Rosh Shalomir, nos dias em que Deus a criou e entregou para o homem. Como era a terra? Shalom Aleichem, telespectadores, paz seja convosco. No princípio, quando Deus encerra a criação, após ter criado todos os elementos, todos os animais, todos os seres sobre a terra, inclusive o homem, ele encerra no versículo 31 do primeiro capítulo de Bereshit, de Gênesis, dizendo: E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o 6º dia. Então, no princípio, Rosh, e nossos telespectadores, tudo que Deus criou, criou perfeito. Criou de forma a ser considerado muito bom e considerado pelo próprio Criador. Então, ninguém poderia, de modo algum, ninguém poderia dizer que tinha algo de errado na criação, que algo estava imperfeito, que algo ainda não estava completo, não tinha essa possibilidade. Até porque eu acho que se era plano de Deus que o homem fosse morar num outro lugar, eu não vejo sentido. Por que Deus já não criou o homem nesse outro lugar, né? Não Por que criar aqui, né? Dizer que era muito bom. É preciso, Rosh, que nós entendamos a onisciência divina. Quer dizer, a onisciência divina nos leva a crer que Deus sabia de todas as coisas. Quer dizer, Deus já projetou o mundo conhecendo o seu destino e conhecendo que mesmo o homem pecando posteriormente, o Olam Rabá, o mundo vindouro, a restauração desse planeta já estava no plano divino. Assim como o Messias, assim como a nova aliança, assim como a Torá, tudo já estava no plano de Deus. Agora, não é possível a gente acreditar, então, que Deus tinha como destino para o homem uma morada extraterritorial, ou seja, fora daqui, no céu, no outro hemisfério,
tivesse feito o homem para cá. Seria um tanto até difícil da gente entender, né? Por que Deus criaria um homem da terra, feito de terra, né? Porque a Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra. Ela não diz que Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Exato. Ela criou o homem. Deus criou o homem do pó da terra e soprou neste homem, né, o fôlego de vida. Então o homem é, na verdade, pó da terra animado pelo fôlego de vida, né? Então é feito para habitar aqui. E depois diz o próprio Tanar, né, diversas partes do Tanar, que o homem volta ao pó, né? Isso. Ele sai do pó e volta ao pó. Ele volta da onde ele saiu. E é uma passagem lá, um escrito, eu acredito que de Yohanan, nos escritos da Brit Hadashah, de João, que ele fala que o homem é daqui de baixo, né? Que Yeshua não é daqui de baixo, mas que o homem é daqui. Vós sois de baixo. Exato. Eu sou de cima, disse Yeshua, Jesus, né? Então, provando que o homem é daqui da terra. Agora, interessante também nós notarmos o seguinte, que Deus fez o homem e colocou na terra para dominar. Eu gostaria que fosse lido, então, o versículo 27 e 28 de Bereshit, Gênesis, capítulo 1. Oxe, meu. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Importante, Roche, nessa citação aqui, que Deus criou o homem, aqui diz que Deus criou o homem e mulher os criou. Mas nós vemos pelo relato bíblico que Deus no princípio criou apenas o homem. Então, ao surgir do 6º dia da criação, Deus havia criado apenas o homem. A mulher não existia ainda, pelo menos fisicamente. Aí o homem dá nome a todos os animais e todos eles passam diante do homem, o homem nomeia a cada um. Daí ele nota que estava só, que ele não tinha uma companhia como todos os outros animais tinham. Dá para entender, ou pelo menos nós podemos concluir, a princípio, que Deus queria apenas o homem para dominar sobre toda a sua criação. Porque a gente tem que analisar o seguinte, que no reino de Deus, né, que lá entre Deus e os anjos não tem sexo. Sim. Então, quer dizer, a questão do sexo aqui na Terra, a questão dos animais era para que os animais se multiplicassem, né? Sim, certo. Mas a questão do governo, do líder, ele não precisava de um sexo oposto, né? Deus viu essa necessidade. Não é bom que o homem esteja só. Exato. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. Agora tem uma coisa, Rochai. O homem, o ser humano inicial, Adão, não poderia ser chamado de ser humano do sexo masculino, ainda. Ainda não. Por que não? Porque só há um masculino quando há um feminino. Então Deus não criou primeiro o masculino e depois o feminino. Deus criou um homem. Ao criar um ser com suas características essenciais, semelhante a dele, mas com algumas diferenças, então ele cria um ser oposto, com as mesmas características básicas, mas oposto a quem chama de mulher, porque do homem foste tirada. Ish foi o que Deus criou, em hebraico se chama Ish, e da onde foi tirado Isha, que significa mulher. Mas até então o homem não poderia ser chamado de ser humano do sexo masculino. Então, na verdade, Deus fez o ser humano, Adão, para governar a terra. Adão, para governar a terra. Posteriormente, quando Deus cria a mulher, ele cria com o objetivo de ajudar o homem neste governo. Ou seja, ambos governariam como uma equipe, inicialmente de 2 pessoas, mas uma equipe presidida por um dos lados, no caso, o do sexo masculino, Adão, que posteriormente Deus precisou então invocar sobre ela aquela questão de que ela deveria ser sujeita, porque ela não se mostrou sujeita no evento da serpente.
e enfatizar a ela que, na verdade, o seu desejo seria para o seu esposo. Mas Deus criou então o homem para governar a terra, o ser humano para governar a terra. Porque o ser humano é da terra, e importa que a terra seja governada por alguém que seja constituído a partir dela. Agora você vê a ideia também da importância do casamento, né? Você vê que Deus, então, o próprio Deus achou que não era bom que o homem ficasse só. Então o casamento é da vontade dele. Sim. E é da vontade dele também que a mulher se una ao homem para que se torne um, né? Então, na verdade, a gente tem crido, tem entendido pela Torá que o homem, ele foi dividido no começo. Exato. Que a mulher é uma parte dessa totalidade. Por isso que Yeshua diz que o homem e a mulher se tornam em um. E aí é que esse um era o Adão. E aí que eu estava falando o seguinte, que na verdade a mulher, antes de ser criada, ela estava governando. Eu vou explicar isso. Através do homem. Ela estava no homem, porque aquelas características que ela leva com ele, que ela leva com ela, foram tiradas de Adão. Então, na verdade, Adão era um ser que possuía todas as faculdades que hoje, homem e mulher, juntos deveriam ter, pelo menos, né? Certo. Deveriam ter. Ou seja, a capacidade perceptiva que a mulher possui, o pressentimento que ela possui também de coisas que estão por acontecer, sentimentos, todo aquele aspecto emocional que ela possui, de proteção, tudo isso que ela levou com ela estava em Adão. Então, na verdade, o ser humano inicial governava com ambas características. E por isso que, ao Deus dividi-lo, Eva leva com ela parte desses atributos, mas Deus então quer que ela fique sujeita a ele, então Deus sujeita ela para que uma equipe seja governada e até porque com liderança, ela nasceu dele, né? Exatamente. Ela surgiu dele. Então, de certa maneira, por justiça, tem que haver uma submissão. Sim. Aí, né? Sim. Mas um outro detalhe interessante que nós vemos aqui é que Deus dá ao homem o domínio, não é isso? Exato. O domínio de todas as coisas. E eu acho interessante, o Salmo de número 8 faz menção desse domínio, citando aqui no versículo 5, contudo pouco menor o fizeste do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quer dizer, Adão, o nosso pai, o primeiro homem da terra, ele era um pouco menor do que Deus. Sim. Você vê que o que o pecado fez com o homem, né? Onde o homem foi parar com o pecado. Ele era apenas um pouco menor do que Deus. Eu acredito que tem Deus, os anjos, já vinha o homem nessa escala aí. Era um pouco menor, né? Exato. E ele foi coroado ali de glória e de honra. E mesmo os anjos, embora algumas traduções coloquem aqui que ele foi feito pouco menor que os anjos, né? Até traduções judaicas colocam assim. Mas nós vemos, por exemplo, lá em Apocalipse, que ao João tentar se prostrar diante do anjo, o anjo diz, eu sou teu, o quê? Conservo. Quem é conservo é servo, é menor também. Então o homem foi colocado num status de total governo. Eu acredito que a situação do homem ali era a situação de José do Egito, novamente evocando. Na verdade, Deus e o homem. Nessa questão de domínio, eu acho interessante isso, que vamos supor que um senhor tenha uma fazenda. Um homem tem uma fazenda. Ele pega um capataz e ele coloca sobre a fazenda. Agora você vai governar tudo o que tem aqui dentro. Eu só vou receber os meus frutos, mas quem manda aqui dentro é você. Eu creio que Deus fez isso também ao princípio, quando falou para eles, Adão, então no caso ali, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Se Deus criou tudo perfeito e viu tudo, Deus que tudo era muito bom, criou tudo perfeito, coloca o homem lá para governar todas as coisas, peixes do mar, aves do céu, todos os animais que existem sobre a terra, nada fugia do domínio do homem. Nesse aspecto aqui, eu quero chamar a atenção também para morada na terra e morada no céu. O objetivo inicial pelo qual Deus criou o homem era para que dominasse toda a criação. Se nós levarmos o homem para o céu, qual vai ser o objetivo dele lá no céu? Rocheza, o que nós poderíamos atribuir como objetivo para o homem no céu? Nenhum. Fica dando ordem para anjo, será?
lá em cima, fica inútil. tocando harpa. Não, é boa, que o pessoal fala ou que... ficar cantando lá. Ou virar anjo, como o pessoal fala que a gente vai virar, né? Anjo, Ficaria inútil no propósito pelo qual Deus criou no princípio. A constituição do homem não é celestial. Não. A constituição do homem é terrena. Mais né? isto ainda. Então, nós só podemos governar sobre coisas semelhantes a nós. Não é isso? Exato. E Yeshua também não aconteceu isso? Fala que ele foi se sujeitou às mesmas fraquezas do que nós, às mesmas paixões, para que fosse feito segundo também como nós somos, para que também assim pudesse entender e assim também lhe fosse dado domínio para governar sobre as nações. Exato. Então só alguém que é constituído de algo, o que pode dominar sobre esse mesmo algo. Nós só podemos governar sobre nossos filhos, porque um dia fomos filhos. Então, o homem não poderia governar sobre algo celestial, porque ele foi feito da terra. Não é isso? Então, nós podemos dizer para o nosso telespectador com certeza de que, baseado no que nós estamos lendo aqui, nós vamos voltar a comentar esse assunto aqui, que Deus não fez o homem para morar no céu, né? Para morar num outro lugar, né? E podemos afirmar também para o nosso telespectador que o homem não vai para o céu. Não vai passar no céu 7 anos, não vai ficar no céu 1000 anos, como alguns entendem, que o homem vai ficar 1000 anos no céu, a terra vai ficar vazia, que é uma outra contradição. A terra ficar vazia. Deus não fez a terra para que ela ficasse vazia. Porque vai falar que Deus criou algo para ser inútil? Mas nós vamos voltar nisso aí, vamos enfocar no próximo bloco essa questão também da terra vazia, né? A terra não vai ficar vazia. E Deus não fez o homem para morar lá em tempo algum, nem pela eternidade. Logo, o homem não vai morar no céu. Ah, mas o senhor está dizendo aí que não tem arrebatamento. Não, eu não estou dizendo isso. Arrebatamento não significa que vai para o céu. Arrebatamento é um ajuntamento dos santos para o encontro com o Messias, mas não é para ser trasladado para o céu. Mas continue conosco, vamos falar sobre isso no próximo bloco. Nós falamos no bloco anterior que Deus não criou o céu para ser a habitação do homem, mas a terra. A gente viu aí que Adão foi criado do pó da terra, a princípio ele sozinho, e que ele deveria dominar sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, e que esse deveria ser o trabalho dele. Reinar, dominar. Né? Daí, numa certa altura, Deus resolve criar a mulher, achou por bem. Deus divide esse homem, né? A gente vê que a mulher tem uma personalidade diferente do homem. Isso não é por ser, é por ela ser uma parte do homem, mas uma parte que corresponde ao homem, não uma parte que, exatamente, que seria o outro lado dele, exatamente, né? Se usa dizer a alma gêmea, né? Aquela parte faltante, né? E então a gente afirmou categoricamente que ninguém vai morar no céu, né? E alguém poderia perguntar, mas e o arrebatamento que fala nos escritos da Brit Hadashah, que os santos serão arrebatados? Isso não vai existir? Vai existir. Vai existir o arrebatamento, sim, mas até as nuvens dos céus. Qualquer pessoa que voa de avião, voa sobre as nuvens, né? Exato. É uma visão muito bonita, você vê a terra através das nuvens, né? Exato. Então, Yeshua, o nosso Mashiach, o qual nós entendemos ser o Messias do nosso povo de Israel, ele virá sobre as nuvens. Primeiro vem os seus anjos, ajuntam os escolhidos de toda a superfície da terra, e os anjos levam esses escolhidos até as nuvens para o encontro, para recepcionar a Yeshua. Não é para ir para o céu com ele, é para recebê-lo. Inclusive... É como, por exemplo, quando a gente vai na rodoviária buscar um parente, né? Parente que chegou de viagem. Você não vai lá na rodoviária para voltar com o parente. Chega lá, o parente desce do ônibus e diz, não, vamos
bota minhas malas e vão voltar. Não, você foi recebê-lo. Assim, esses santos escolhidos, os mortos que ressuscitaram, né? E os vivos que foram transformados por Yeshua na sua vinda, serão juntos, arrebatados e ajuntados sobre as nuvens. E aí nós cremos que esse ajuntamento será sobre Jerusalém, para receber a Yeshua. Encontra-se com Yeshua, e daí ele desce sobre o Monte das Oliveiras, não vai para o céu. Ao descer sobre o Monte das Oliveiras, ele estabelece o seu reino, ele ocupa o trono davídico, o trono messiânico. Então isso é só para dizer para o nosso telespectador que existe sim arrebatamento, mas que não é para ir para o céu. Inclusive o apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, ele nos diz no capítulo 4 do primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 17, o seguinte: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, eu comparo sempre a um casamento. O noivo é primeiramente recepcionado pelos convidados, e novamente depois fala Yohanan, Hachali, o apóstolo João, no seu Apocalipse, que então virá a noiva, né, que é comparada à cidade da Jerusalém Celestial, que vem depois que o noivo já está presente. Mas inicialmente os convidados das bodas do Cordeiro, que fala lá do casamento, que são o receberá nas nuvens. Então o propósito do arrebatamento, primeiro, que é juntar os santos sobre Jerusalém. Segundo, recepcionar o noivo, recepcionar o rei, o príncipe, que se torna rei da humanidade aqui na terra, por meio desse arrebatamento. Exato. Agora, feito isso, né, esse encontro, então Yeshua começa a reinar aqui na terra, que é os dias do Mashiach, né, o reino. Mas voltando a falar aqui com respeito àquele acontecimento que Deus então dá a Adão esse poder, né? Inclusive Yeshua faz menção desse caso, Silomir, quando ele é tentado por Hassatan, e Hassatan diz para ele: tudo isso é meu e te dou, porque a mim me foi entregue. Exato. O diabo fala que foi entregue para ele os reinos do mundo. Todos esses reinos me foram entregues. Agora, quem entregou os reinos a Satã, né? Nós sabemos que o mundo está no maligno. Mas antes os reinos estavam na mão de quem? É claro e lógico que estava na mão de Adão. Porque dele, ou ele recebeu de Deus diretamente. Quando Deus disse: dominai sobre todas as coisas, peixes, aves e répteis, porque Deus disse a Adão que agora está na tua mão todo o domínio. Se estava na mão dele, Rosh, claro é que ele, quando pecou, passou então para as mãos de Satanás fazer esse domínio, esse governo. O que sobrou então nas mãos de Adão? Desse domínio que existia. Gênesis no capítulo 3, versículo 16, o castigo que foi dado à mulher naquela situação ali do pecado, no finalzinho do versículo diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Só restou debaixo do domínio do homem a mulher, que a mulher foi tirada dele. O restante, aliás, que são os animais, toda a criação, tudo isso saiu fora do domínio do homem. Tanto que hoje nós encontramos os homens aí que morrem de medo de bichos pequenos, de cobra, de lagarto, de barata, de lagarta. Então, por quê? Porque são medrosos simplesmente? Não. Justamente porque perderam aquele domínio que Deus havia colocado na mão deles. Quer dizer, o homem não tem mais esse domínio. E agora, muitos deles, nem a própria esposa conseguem dominar. O Salmo, a gente lê o Salmo 8º aí, eu quero só continuar, porque eu achei interessante aqui a leitura, que fala que, né, o verso 6º, Salmo 8º, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Olha, Deus colocou tudo debaixo dos pés de Adão. Tudo. Exato. Né? E aí a gente vai ver o papel de Yeshua no reino, nos seus dias do Mashiach, que Yeshua vem como o segundo Adão.
Ele é considerado como o segundo Adão. Por que ele é o segundo Adão? Porque ele vem resgatar o que o primeiro Adão havia perdeu. Ele veio retomar. Exato. Né? Ele vem agora na sua vinda. Apocalipse fala que os reinos do mundo serão entregues ao seu ungido, Exato. ao seu Mashiach. Então, Yeshua, na verdade, vem resgatar agora os reinos do mundo, os domínios perdidos por Adão, que Adão tinha no começo. Só um minutinho, veja bem. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como todos os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então a gente vê que tudo isso fecha com Gênesis, não é? Exato. Agora, antes de lhe passar a palavra aí para você comentar mais um pouquinho, eu quero enfatizar aqui também a segunda parte do Gênesis 28, que Deus fala: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus manda então que, uma vez que ele decidiu criar Eva, né, dividir o homem em dois sexos, ele ordenou a multiplicação, né? Exato. E hoje o que a maioria das pessoas fazem é casar e não ter filhos, né? Ter filhos é obediência a um mandamento de Deus. Exatamente. Inclusive, hoje eu gostaria de incluir naquela restauração de todas as coisas que Yeshua falou, a restauração também desse domínio que o homem havia perdido no princípio. Vai ser restaurado ao homem o domínio que ele havia perdido. Mas como? Todos os homens terão domínio? Não, não são todos os homens que terão domínio. E Yeshua, como vencedor, como grande vencedor de todas as coisas, vencendo o maligno, ele herdou diretamente o domínio sobre tudo. E depois ele passa também uma parcela desse domínio àqueles que atingiram a salvação, que foram fiéis até o fim, que venceram este mundo maligno, foram fiéis até o fim e dignos de receber o galardão que Yeshua vai entregar a cada um desses Agora, vencedores. Vale dizer que, na verdade, nós, os que ficarmos vivos e usufruímos desse poder, não será um poder totalmente nosso. Não, claro. Na verdade, nós usufruiremos do governo do Mashiach. Significa que ele conquistou. Exato. E ele conquistou, é bom que se diga, na sua própria carne. Não, como alguns dizem, que ele morreu e que ele teria ido lá no inferno, no sentido de que o inferno seja um lugar onde habitam alguma coisa. Foi lá, lutou com o diabo lá embaixo, pegou a chave da mão do diabo, essas coisas que as pessoas falam, né? Que ele foi lá, daí ele ficou lá lutando, né? Tipo assim, He-Man, né? Aquela coisa, né? Aí pegou e... Não é nada disso, né? Yeshua venceu o maligno na sua própria carne. Ou seja, ele fez o que Adão não fez, né? Exato. Ele rejeitou. Significa o quê? Que ele estando sujeito às mesmas paixões que nós estamos, ele não cedeu a essas paixões e não se permitiu levar por elas. E rejeitou o pecado, né? Conforme deveria ter feito nosso patriarca inicial, Adão, né? Mas eu quero comentar também um texto que está aqui na carta aos Hebreus, que é, na verdade, a resposta que a nova aliança tem ao texto que o Roshai leu dos Salmos, quando diz assim, né? No versículo 6 do capítulo 2 da carta aos Hebreus: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor, aqui fala que os anjos, entenda-se também que Deus, de glória e honra o coroaste e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Até aí, tudo ok. Porém, ele continua: ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Mas agora, ainda não vemos todas as coisas, que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Yeshua, Jesus, que fora feito pouco menor do que os anjos, ou do que Deus,
por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições, e aí que eu digo que foi na sua própria carne, o príncipe da salvação deles. Nesse caso, Rocha, foi feito um pouco menor, justamente porque Yeshua também teria que morrer. E os anjos são imortais. Não morrem, né? É verdade. Então, nós vemos aí nessa passagem de Hebreus, né, ela faz menção, né? Você vê que ela fala de Adão e passa para Yeshua, né? Isso. Exato. O escritor diz, não vemos agora todas as coisas sujeitas ao homem. E foi em função do pecado. Sim. Aí ele cita aí, inclui aí Yeshua, né? Sim. Aí ele fala que agora você vê Yeshua, que na verdade Adão, o que Yeshua vai ser no reino agora vindouro, era para Adão ser. era o que Adão Exato. deveria ter sido, Não é? né? Exatamente. Porque foi para isso que a terra foi criada, para que o homem a governasse. Então, novamente, o filho do homem, né, governará sobre as nações, sobre a terra. Uma vez que o primeiro homem não o fez, o último homem, né, nessa profecia, por quem o mundo todo obteve o perdão dos pecados, reinará. E todo aquele que nele estiver, usufruirá do seu governo, como ministros de seu governo. Ainda aqui em Hebreus, né, que eu gosto muito dessa passagem de Hebreus 2 também, você tem uma prova aqui de que Yeshua não era o próprio Deus, que ele era filho de Deus. Sim, claro. Porque claro. ele teve que morrer, Deus não morre. Sim. Exato. Deus não morre. E Yeshua morreu. E a grande vitória de Yeshua foi o quê? Foi a ressurreição dos mortos. Exato. Essa foi a grande vitória, porque o fato de Yeshua ressuscitar e permanecer vivo até hoje, você veja bem que ressurreição não era novidade nos dias de Yeshua. Não. Porque já já tinha acontecido ressurreições na primeira aliança. Sim, sim. Né? E ele ressuscitou ali Lázaro, né? Ressuscitou o filho da viúva de Naim, né? Mas qual era a grande novidade da ressurreição de Yeshua? A grande novidade era o seguinte, que aquelas pessoas que ressuscitaram morreram de novo. Viveram por algum tempo, né? Por ocasião, por exemplo, da morte de Yeshua, que houve um tremor de terra e muitos santos mortos ressuscitaram e saíram. Não ressuscitaram quando ele ressuscitou, ressuscitaram quando ele morreu. Sim. Que alguém diz, eles ressuscitaram quando ele E atribui ressuscitou. isso como a primeira ressurreição. Que não E tem nada a eles ver. entraram na cidade de Jerusalém, foram vistos. O que aconteceu com essas pessoas? Morreram de novo. Viveram durante algum tempo e morreram de novo, né? Então aí também já desmistifica essa história da que a pessoa morreu e viu coisas lá. Não ficou nada escrito. Lázaro não escreveu o que ele viu na morte. Ah, sim. Esse pessoal que morreu, que ressuscitou lá e entrou em Jerusalém, Como é que pode- também não deixou Também. nada escrito. Como é que pode, foi? Também como é que pode ver se estava morto? Você sabe por que eles não deixaram Morto nada vê. escrito? Sabe Morto por vê. quê? Sabe por quê, Salomé? Não. Porque quando você morre, você dorme. Conta pra mim o que aconteceu com você essa noite que você dormiu, essa noite passada aí. Onde você teve, como é que foi lá? Você não sabe. Ao que me consta, eu estive na minha cama o tempo todo. Você não sabe de nada. Agora- Então, morto, a pessoa que morre, ele dorme. Há um Ele texto entra que num diz- estado de inconsciência no pó da Exato. terra. É como se ele estivesse dormindo. Então, esses mortos não contaram história. Sim, né? Não com tinha certeza. história para Há contar. um texto que diz que os mortos nada sabem. Os mortos nada sabem. É um texto que diz isso. E aí o que acontece? E a grande vitória foi essa. Nós vimos então, analisando aqui a carta aos Hebreus, no 2º capítulo, que eu dizia que Yeshua é filho de Deus, ele foi feito menor do que os anjos, para que pudesse morrer, né, provar a morte, prova que ele é uma outra pessoa, não é o próprio Deus, porque Deus não morre, né? E nós vimos aqui, inclusive, Rocheza, que ele chama os seus discípulos de seus irmãos.
se nivelando com os discípulos. Por que isso? Exatamente. É o que diz aqui o versículo 11 do mesmo capítulo, ainda 2º de Hebreus, né? Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. De um quem aqui? Aqui se referindo com certeza a nosso pai Adão. Todos viemos de Adão. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Não é verdade? Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O Messias deveria ser nosso irmão. Exato. Né? Inclusive, quando Moshe anuncia o Messias, ele fala, Deus lhe enviará um profeta semelhante a mim. Quer dizer, que era Moisés? Né? Era um Deus. Era um Deus, né? Não. Embora Deus o tenha chamado de Deus em algum momento, né? Serás por Deus e Arão será por teu profeta. Mas a gente sabe que isso é uma metáfora do que ele representaria para o povo, né? Então Yeshua deveria ser semelhante a Moisés, homem, Exato, né? homem. Como um Messias que é. Agora, ele também foi feito como pai, porque o versículo 13 diz, outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Ou seja, nós como ovelhas do pastoreio de Yeshua, que na verdade somos ovelhas do Pai, porque ele fala que o Pai lhe concedeu as suas ovelhas, né? Então Yeshua é pastor das ovelhas que pertencem a Deus, e nós como ovelhas somos filhos espirituais dele, mas enquanto natureza somos irmãos, porque somos homens, e ele também foi homem, morreu como homem, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Deus. É isso? Não. Jesus Cristo, homem. É interessante nós lermos também aqui o versículo 14, porque eu acho que o versículo 14, ele mostra isso também da natureza humana de Jesus, que Jesus era homem. Muita gente fala, mas ele tinha dupla natureza. Não, ele era 100% homem. Porque se Yeshua fosse Deus em algum determinado momento, todo o sofrimento dele, naquele momento, ele era Deus. Era teatral. Podia sofrer à vontade, era teatral, né? Eu conheci uma pessoa que falou o seguinte, que Yeshua era 100% homem e 100% Deus. É o primeiro 100%, 200% que eu conheço. Mas você veja, diz então o texto aqui, é visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E ainda continua, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou da descendência de Abraão. Ou seja, ele era judeu. E o versículo seguinte chamou atenção também. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Semelhante, Shelomir. Semelhante aos irmãos. Agora, se ele era Deus, homem, ele era semelhante a qual irmão? Não teria condições de ter uma semelhança. A ninguém. A nenhum. Ninguém. Não é? Ele era 100% humano, semelhante 100%. aos seus irmãos. Tinha a natureza humana para que pudesse morrer. O outro detalhe que Agora você vê que ele liberta, gente, aqueles que tinham o poder da morte. O que nós podemos entender disso aqui, ó? Para que livrasse aqueles que por toda a vida estavam sujeitos à servidão, por medo da morte. Isso significa o quê? Significa a ressurreição. Exato. Como é que os nossos irmãos da era de Yeshua, os judeus que creram nele, podiam ter certeza de que estavam adquirindo a vida a partir dali? Porque Yeshua ressuscitou. Exato. Assim como ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, nós podemos ter hoje a esperança de que um dia iremos também ressuscitar. Então ele tirou de nós aquele medo da morte que nos escravizava, aquela ignorância da morte, aquelas trevas da morte. O que vai acontecer comigo? Não, ele me deu uma esperança. Ele me deu esperança. E tudo deve repousar na esperança da ressurreição. Não é nessa esperança falsa, romana, pagã, de que quando o homem morre, está lá no caixão, e está lá o líder religioso dizendo, ele já está no céu, ele não está mais aqui não, ele já está no céu, olha, não chore não,
o seu vovô aqui já está lá no céu. Mentira, Mas todo teu mundo vovô chora. está ali mesmo. Mas todo mundo chora. Não, Chorar a separação tudo bem, mas dizer para a pessoa que o cidadão está no céu, que ele já foi para o céu, ele está dormindo no pó da terra, né? Sim. E a única esperança que nós temos não é nessa imortalidade falsa que pregam por aí, né? Por que Yeshua veio pregando? Eu às vezes não entendo isso, senhor Mir. Por que Yeshua veio dizendo que ele veio dar a vida eterna? O Evangelho de João, em vários lugares, Yeshua fala, né? Aquele versículo clássico, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como ter a vida eterna se todo mundo tem? Se eles pregam que todo mundo é imortal? Eu gostaria de complementar, Rocha, eu gostaria de complementar a sua pergunta. Qual a necessidade ou qual a razão de ter sido criada a árvore da vida se o homem era imortal? Não, Exato. Veja bem. De Yeshua dizer que ele veio trazendo a vida eterna, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha, o povo fala... Maria, não crê, não temas, porque... como pode um negócio desse se o homem já é eterno? Essa crença de hoje da imortalidade da alma, telespectador, acaba com a doutrina da ressurreição. Torna inútil a doutrina da ressurreição. Agora, mas está para quê? Imagina você, Rocheza, Lázaro, lá no céu, já na glória, Sentadinho Yeshua chama ele lá. de volta. Lázaro, sai para fora. Interessante que Yeshua podia ter dizido, Lázaro, desce daí. Não é? Ele não está no céu? Não, ele falou isso para Zaqueu, né? Zaqueu estava em cima da árvore, né? Exatamente. Lázaro, sai para fora. Onde que estava Lázaro? Estava na sepultura, estava na terra. Não é? Então essa crença da imortalidade da alma, que existe um estado intermediário, que o homem fica aí num paraíso, isso não é verdade. Isso é engano, isso é paganismo, isso é coisa de Sócrates, Aristóteles, Platão, dos egípcios, Dos babilônicos. Dos babilônicos, mas não é da Escritura. A Escritura diz que o homem dorme, descansa, e por isso ele depende do quê? Da ressurreição. É engraçado, que Yeshua Rocha. veio trazer. É por isso que nós, quando nós fazemos já que o senhor falou do rito rito funerário, né? Quando nós fazemos o rito funerário de nossos entes queridos, de nossa própria fé, nós recitamos uma oração, chamada oração do Kadish, onde ela diz assim: queira, no mundo que estabeleceste, que criaste por tua vontade, queira ele estabelecer o seu reino e determinar o ressurgimento da sua redenção e apressar o advento do seu Messias. Quer dizer, o Kadish serve para nos lembrar que a esperança dos mortos, se é que os mortos têm esperança, estando mortos, né? Mas a esperança daqueles que vão morrer, ou daqueles que contemplam a morte, é de que há ressurreição. É de que há a esperança de um reino neste mundo que Deus criou por sua vontade, por meio do advento do Messias, por meio da chegada do Messias. Agora as pessoas dizem que segue o apóstolo Paulo, que segue o que ele disse. Mas em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? As palavras de que nós ressuscitaremos. Quer dizer, nós... Mas não e é quando mais eu falo fácil. nós, os salvos, obviamente. Porque Mas não é mais parte, fácil, Lucius. Não é mais fácil eu consolar as pessoas num funeral, dizendo que vai dizendo tocar para ela acordeão, que aquela pessoa ali já está no céu, tocando acordeão lá com Deus. já está na glória, ou já está lá no suposto seio de Abraão, né? No Hades, que eles chamam de lugar, que o Hades é a terra, eles chamam que é. Mas Paulo mandou consolar os Tessalonicenses com a palavra de que eles iriam ressuscitar, que os mortos iriam ressuscitar. Então é incrível como esse paganismo entrou nas religiões dos nossos dias, né? Tomou conta das pessoas, as pessoas estão tão envolvidas com isso aí, né? Com essa coisa de que ele é imortal, né? A gente falava aí no começo do programa hoje, lá do livro de Bereshit, que quando o homem pecou, entregou o reino ao diabo, né?
Por isso que os escritos da Brit Hadashah dizem que os reinos do mundo estão no maligno, né? Aí o que Deus fez? Qual foi a providência que Deus fez? Porque Satanás tinha dito para o homem ali, certamente não morrerás. Quando Eva disse, olha, Deus disse que nós morreremos. Aí Satanás disse, certamente não morrerás. E Satanás provavelmente jogou com essa, não. Ele peca e vai lá e come da árvore da vida. Não tem problema, vocês pecam, mas vão lá e comem da árvore da vida. Não tem problema, vocês não vão morrer. Mas aí Deus coloca ali um anjo com uma espada flamejante, né? De um para o outro lado, impedindo com que o homem tivesse acesso à árvore da vida. E a conclusão foi que Adão, ainda que com 930 anos, Adão morreu, né? Foi para o pó da terra. Satanás não pôde cumprir a promessa dele, né? Mas está aí uma outra promessa de Satanás, que o homem não morre, que ele é imortal, certamente que é só não morrerás. O corpo que fica... E ele continua dizendo, né, a serpente, que continua enganando as nações, continua dizendo, né? Certamente não morrerás. E o morto fica por aí, em outros segmentos religiosos, abaixando por aí nos terreiros, nos centros... E dando notícia de como ele está, se ele está bem, né? Trazendo notícia de outros Trazendo notícia, né? Há pouco tempo. E fora disso, eles se tornam também, em outros segmentos religiosos, intercessores. Sim. Né? Daí o cidadão vai rezar ali, e São fulano de tal, rogai por nós, Santa fulana, rogai por nós. Que são homens que viveram. Né? Que acreditam que esses homens estão vivos... Porque como é que ele vai rogar por nós se ele está morto? Se ele está dormindo? Então acreditam também, enquanto tem aquele segmento que supostamente recebe os mortos ali, o outro já diz que eles são mediadores. E nesse caso... Que os mortos, os bons mortos, Filomena, os mortos que morreram, que foram boas pessoas, são hoje mediadores, intercessores que falam... Primeiramente com Maria, que foi uma santa mulher, mas que também está morta, dormindo no pó da terra. Mas primeiramente eles falam com Maria, e Maria fala com Yeshua, e Yeshua fala com Deus, né? E Deus responde para Yeshua, ele responde para Maria, e Maria responde para ele. Quer dizer, o morto está dormindo no pó da terra. Uma outra coisa, dentro do seu raciocínio, que nós só encontramos Paulo falando que existe um mediador. Uma outra coisa que chama a atenção é que essas religiões pagãs só colocam mediadores retirados a partir dos escritos da Brit Hadashah. Não tem um mediador lá, não tem um Santo Abrão, não tem um Santo Davi, é verdade. É só a partir da Nova Aliança. Por outro lado, por que Yeshua teria dito, eu gostaria que o telespectador analisasse, Yeshua disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Quer dizer, mesmo que alguns tivessem vida, não a tinham em abundância. Mesmo que. Mas o certo é que todos morrem. Se houvesse pelo menos um que tivesse vida eterna, que estivesse agora aí, fugindo cabe uma observação aí, né? Existem aqueles que acreditam que Enoque está vivo. Sim. Que Elias também está vivo. Porque em outro planeta ainda. Enoque, alguém diz que viu Enoque num outro planeta, né? E Elias vivo. Aí citam ali a transfiguração, que é uma visão. Mas não é um profeta bíblico, né? Não é um profeta bíblico que viu Enoque lá no outro planeta. Não. Mas aí alguém diz então que esses personagens estão vivos, que eles apareceram na transfiguração com Yeshua. E alguém perguntou, mas como é que os discípulos sabiam que era Moisés e Elias? Jesus não estava falando com eles? E Yeshua pode dizer, mas viu Moisés, então, né, como é que foi lá o Mar Vermelho? E Elias, e lá aquele fato com Acabe. Então, se Yeshua estava conversando com os dois, Yeshua estava fazendo menção. Só que tem... Mas independente disso, eles tinham características identificadas. Eu acho que mas era a prova de que era uma visão, né? Mas era uma visão, era apenas prova. uma visão. Porque numa visão, a gente geralmente sabe quem a gente está vendo. Então, com certeza, naquela visão, vamos supor, Moshe apareceu lá com as tábuas da lei na mão, ou Elias apareceu vestido com pele de camelo, né? Então, com certeza,
isso ressalta ainda mais a ideia de que era uma visão. Então, era uma visão, por quê? Porque 6 dias antes, gente, 6 dias antes está lá. E Yeshua falou com seus discípulos, olha, alguns há dos que aqui estão entre vós, falando com seus discípulos, com seus apóstolos, que verão o Filho do Homem vir no seu reino. Então, aí 6 dias depois, ele lá no monte se transfigura, aparece com Moisés e Elias. Era ele vindo no reino, era a visão. As pessoas querem que seja real. Querem que o rico e o Lázaro seja real. É uma parábola, mas querem que seja real. É uma parábola que significa os ricos, o nosso povo, donos da mensagem, portadores da mensagem, e o mendigo Lázaro representando os gentios, comendo na mão das migalhas que caíam da mesa do seu Senhor. A parábola tem esse sentido. No entanto, eles pegam e querem que seja verdade aquilo ali, literal, que haja tudo aquela, no estádio intermediário, tudo aquilo ali, né? Então a gente vê que as pessoas estão apegadas a um paganismo tremendo, né? A essas coisas. Alguém já disse que o cristianismo é platonismo para o povo, né? Isso é um escrito da filosofia atual. E há quem diga também que se você tirar o platonismo do cristianismo, porque ele está tão fundido com ele, o cristianismo desaparecerá. Se acaba. Se você tira a imortalidade da alma, tira a morada do céu, que é o que a gente sempre bate aqui, né? Trindade. Que não tem, né? Trindade. Tira a Trindade, que foi essa fusão aí que o Constantino criou, que todos os deuses passaram a ter uma posição, e aí criaram uma divindade, né? Entre Jesus e o Espírito Santo, a Trindade de Deus, né? Se você tirar isso tudo, acaba, né? Que foi exatamente o que aconteceu no 4º século. Tudo que era judaico, que havia na congregação, foi tirado. Nós temos visto, então, que no princípio Deus criou a terra para o homem, né? E nós vamos ver algumas passagens que provam que a terra foi feita para a habitação do homem. A terra não foi feita, inclusive eu tinha falado, Rocheza, que a terra não foi feita para ficar vazia. Nós tivemos aí logo de cara o evento do dilúvio, né? Exato. Por que o dilúvio? Por que Deus não destruiu toda a humanidade, não criou de novo, né? Por que Deus partiu para aquela opção ali? Primeiramente porque Deus encontrou em Noé uma esperança da salvação do homem. Ele viu um homem que quis ser justo. Em segundo lugar, porque Deus não criou nada para destruir. Seria como dizer que Deus não sabia, né? Que o homem ia pecar. Não, eu vou criar, aí pecou, puxa vida, errei. Não é assim, né? Deus já conhecia Noé, Deus já conhecia o pai Abraão quando criou o mundo, né? Ele destruiu a humanidade naquele momento porque a humanidade ficou má. Deus já sabia que isso ia acontecer. Deus seleciona, então, daquilo tudo o nosso pai Noé, com seus 3 filhos, mas ele faz uma promessa ao nosso pai Noé. Ele diz que nunca mais tornaria a destruir toda a terra como fez, né? E a humanidade, embora ele não tenha destruído a humanidade, né? Ele destruiu o restante da humanidade, mas permaneceu um remanescente ali. Exatamente. Aqui no capítulo 6, versículo 13, diz assim, de Gênesis, Bereshit: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra, né? Muita gente advoga hoje a ideia, principalmente nos segmentos religiosos, que a terra vai ser destruída, que vai queimar isso tudo aqui, que não vai sobrar nada. Não é verdade. Nesse caso aqui, por exemplo, alguém poderia entender também que a terra seria destruída. Eis que eu desfarei com a terra. No entanto, o que foi que Deus desfez? As obras e as obras que aqui existiam. Mas Deus preservou a espécie humana, Deus preservou os animais através da arca, né? Com todo respeito aos ecologistas, eles estão certos, né, de defenderem aí o meio ambiente, a não extinção das espécies, mas existe alguém muito mais zeloso que os ecologistas, que é o próprio Deus, que ele naquele momento
em que ele decidiu destruir a humanidade porque a terra se encheu de violência e de pecado, ele preparou um meio para preservar não só os animais, mas também o homem. E depois de passado o dilúvio, ele chama homens e animais e faz uma aliança com eles. E nessa aliança ele coloca lá o arco-íris, que está aí, né? Há até quem diga que não chovia até aquela época, que passou a chover dali em diante. Então, de qualquer maneira, se Deus não quisesse que aparecesse o reflexo, não iria aparecer, né? Sim. Deus cria então o arco-íris como sinal de que ele nunca mais destruiria todo ser vivente como ele fez. Nunca mais ferirei a todo mortal, a todo ser vivente, como eu fiz. E faz um pacto com animais e com os homens. Com os animais, inclusive. Essa destruição que nós estamos esperando, que vem agora, que é o Armagedon, ela não vai ser uma destruição que vai destruir todo o ser humano. Vão restar sobreviventes dos homens e dos animais. Exato. Além disso, Rocha, o Salmo 115, versículos 15 e 16, tem um texto que chama atenção e diz: Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Se Deus aqui separou, determinou que os céus eram dele e que a terra foi dado para os homens, por que os homens querem a terra? Aliás, céu, né? por que os homens querem o céu, então? Qual é a necessidade? O que tem lá no céu? Eu acho não que bastasse isso... E se Ainda- querem tanto não. o céu, por que protegem tanto a terra? Não bastasse isso, ainda imaginam que lá no céu tem um lindo gramado, Grama. com O céu tem muitas grama, árvores frutíferas, rios, flores, animais, estradas, flores. passarinhos. Olha, mas se lá já tem tudo isso aí, por que não ficar aqui? Então lá é terra também. Lá é terra Se lá também. no céu tem tudo que tem aqui, lá é terra. Na verdade, o que eles almejam é definitivamente o paraíso. E esse paraíso que a humanidade hoje visualiza é o que vai ter acontecido ao final do milênio. Mas aqui. Quando toda a terra estiver restaurada. Mas aqui mesmo. Aqui em onde nós Curitiba, estamos. Rochai, nós temos um de nossos pontos turísticos mais evidentes, que é o Jardim Botânico, aqui Certo. de Curitiba. Muito bonito, é uma estufa de vidro. E olha, se você parar ali na porta do Jardim Botânico, você vai ver pelo menos 10 pessoas dizendo a mesma coisa. Eu imagino que o céu é assim. Todo mundo diz isso. Todo mundo que eu levo lá, a pessoa fala assim, em algum momento ela fala, eu acho que o céu deve ser assim. E ela acha que ela é a única pessoa que acha isso. Isso que é o pior. É. Na verdade, todo mundo acha que o céu é daquele jeito ali, porque é um lugar muito bonito, com flores, né? Você já imagina lá um castelo de vidro, né, lá no céu. Quer dizer, coisas terrenas, coisas que têm a ver com Agora aquilo você que vê, Deus criou por aqui na outro terra. lado, eu tenho alguns anos aí, né, de vida, né? Eu me lembro de uma canção protestante que dizia assim: passarinhos, lindas flores, né? Passarinhos, lindas flores, querem me encantar. Ó, vãos terrestres esplendores, de longe enxergo o lar. Quer dizer, essa canção está dizendo, seu Mir, que toda essa beleza que tem a terra, que enche os nossos olhos, né? Porque eu imagino que Deus ali, quando criou Adão, imagino, por exemplo, você que tem um filho pequeno, né? O Davizinho lá, né? Sim. O que vai acontecer quando o Davizinho começar a crescer mais um pouquinho? Agora ele está pequeno, né? Você vai passar lá na loja de 199 e vai comprar um monte de coisa. É carrinho, é Bugiganga. chocalho. Por quê? Mas por que você vai comprar essas coisas, né? Depois você vai comprar o de corda, que ele vai ficar mais esperto, o controle remoto. Mas agora você vai comprar. Mas por que você vai lá na loja comprar essas coisas pro Davizinho? Porque você é pai dele e quer ver ele Feliz. feliz, sorrindo, né? Então, quando o Eterno fez a terra, ele fez essas coisas, né? Essa paisagem bonita, as flores, os pássaros, Os vãos cantando, terrestres né? esplendores? Aí vem o cidadão dizer que é vão terrestre isso aí. Ainda cita passarinhos, belas flores,
querem me encantar. Não, mas eu não me encanto com isso aí, não. Meu negócio é o céu, né? Você vê que é um absurdo. E os céus são os céus do Senhor. É uma oposição a Deus. É dizer para Deus, olha, o que tu fizeste, Deus, eu não quero. Eu não quero o que tu fizeste. Eu quero o que tu fizeste para os teus anjos. É isso que eu quero para mim. Como se servisse. Eu às vezes conto a minha experiência, que eu já tive a oportunidade de viajar por aí. E numa das oportunidades que eu estava na cidade do México, né, já há vários dias, sem falar o português, né, falando espanhol com o pessoal ali. Aí eu estava visitando lá um ponto turístico e alguém chegou e falou para mim, ó, tem uns brasileiros aí. Quando ele falou isso, eu falei, onde? Onde? Porque me deu aquele desejo de encontrar o brasileiro, sabe para quê? Para falar um pouco de português com ele. Porque eu estava longe do meu lugar, né, da minha terra, né? Então, o homem é da terra. Isso aí não é vão esplendor, não. Isso é esplendor mesmo. Para nós, né? Né? Então você vai ali no Jardim Botânico, você fica encantado com a beleza do Jardim Botânico. Venha para Curitiba para conhecer o Jardim Botânico, né? Você fica encantado com aquela beleza ali, e é realmente isso. Porque hoje a terra está contaminada por causa dos seus moradores, né? A terra está... E apesar dela estar contaminada, ainda existe muita coisa bonita aqui na face da terra. É verdade. Agora... Deus criou para o homem o quê? A terra deu a ele auxílio dos homens. Os céus são os céus do Senhor, do Eterno, de Hashem. Mas a terra deu a ele auxílios dos homens. É isso que nos agrada. Deus fica feliz quando a gente se agrada disso, porque a gente se agrada dele. Olha, tudo que eu fiz para eles, eles gostam. Agora vem o homem, o religioso, que devia entender teologia, dizer que isso aqui tudo tem que ser queimado, que se for para ficar aqui ele não quer. Olha, se for para eu ficar aqui, eu não quero mais religião. Não, mas ele é tão, a cabeça dele é tão pequena que ele acha que ele vai ficar aqui do jeito que as coisas estão. Com inflação, com IOF, com problemas políticos, com corrupção, com terrorismo, com Bin Laden, com esse tipo de coisa. Não, ele acha que Deus é tão, talvez, incompetente, que o mundo, se for para viver aqui, o mundo vai continuar isso que o mundo é. Quer dizer, é claro que nós estamos falando de um mundo transformado pela ação messiânica, pela ação do Messias durante 1000 anos, mesmo sendo Messias, apenas após 1000 anos é que o mundo estará realmente no seu estado edênico para receber a nova Jerusalém e o próprio Hashem vindo habitar aqui. O mundo é tão bom, Deus criou um mundo tão bom, que Ele mesmo vai morar aqui com a gente. Fala lá que eis que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Não, o mundo é tão bom que da primeira vez que ele teve que fazer uma limpeza, ele preservou uma pequena parcela. Preservou. E ó, eu vou repetir aí na frase. O mundo é tão bom que quando Deus fez, todo fim de tarde ele vinha dar uma passeadinha aqui. Fala que ele vinha aqui se encontrar com o homem no jardim do Éden. E viu que era bom. E viu que era bom. Quer dizer, o primeiro dia e viu que era bom. E viu que era o bom. segundo dia e viu que era bom. E foi o último dia, eis que tudo é muito bom. No último dia estava tudo muito bom, porque já estava tudo pronto. Tava né? tudo porque pronto. o Shabat Já estava o homem, já estava o sábado ali, o Era Shabat. muito bom, porque estava quase dando o Kabbalah Shabat. Por isso que era bom. Porque, inclusive, nós dizemos que o mundo foi criado em 7 dias, né? E algumas pessoas dizem assim, não, mas não foi em 6? Eu falei, foi em 7. Porque no 7º dia Deus criou o Shabat para nós. Exato. Né? Ele nos criou o descanso para nós, né? O Shabat. Inclusive, o Shabat, para nós que cremos que esse mundo foi feito para nós, o Shabat é uma das... Eu conheço alguém que diz, vou usar a frase dele aqui, ele diz o seguinte, que quando nós guardamos o Shabat, nós provamos que o homem não foi feito do macaco, não veio do macaco. Que o homem foi criado no 6º dia, né? Isso é verdade, né? Quando nós preservamos o Shabat, quando nós guardamos o sábado, nós estamos nos alegrando nas obras da criação. Exato. Foi para isso que o Shabat foi criado. Para que uma vez por semana nós paremos todos os nossos afazeres. Todos os nossos afazeres. Porque afinal de contas, todos nós somos mortais. Somos mortais. Paremos os nossos afazeres e passemos a contemplar as maravilhas de Deus. As maravilhas espirituais e as maravilhas também materiais, porque nós ali passamos momentos com a nossa família, com a nossa congregação, com o nosso povo, nos alegramos, dançamos, cantamos, porque afinal de contas dizemos, porque criou Deus
no sétimo dia, no sexto dia, o homem para governar sobre as obras da sua criação. E no Shabat nos alegramos por causa disso. Claro. Então nós temos visto aí que Deus cria no princípio a terra, né, como um paraíso. Deus estava presente ali. Deus cria o homem, põe o homem numa posição de governante da terra, né? Depois ele cria a mulher, põe ao lado do homem. E o homem poderia estar vivo até hoje, né? Se o homem não tivesse optado pelo pecado, se o homem tivesse confiado no eterno, provavelmente até hoje a terra estaria aí, né, cheia de gente, mas como disse Yeshua na parábola do trigo e do joio, dos filhos do reino, né? A terra estaria, semente, talvez a terra, né, semente. Talvez porque o jardim do Éden talvez se tornasse toda a terra, na verdade, claro, toda a terra seria semelhante que é o que vai ser, né? Porque talvez ali lendo Gênesis a gente imagina que Deus criou no centro da terra ou num determinado lugar o jardim do Éden, mas a gente não acredita que toda a terra fosse igual a ele, né? Por isso que o homem depois vai e tem que lavrá-la, né? Tem que prepará-la, né? Provavelmente ará-la também, né? Certo. Então, mas nos dias do Messias será como era para ser antes, que pela ação do homem com aquilo que Deus lhe deu, toda a terra fosse semelhante ao jardim do Éden. E pela ação do Messias também, toda a terra então será assim como o jardim do Éden. E Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, um dos grandes apóstolos, né, chamados por Yeshua, defensor da lei, né, para aqueles que acham que Paulo era um homem contra a lei, não é verdade. Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, foi um defensor da Torá, um defensor de Moisés, dos costumes do nosso povo. No capítulo 15, do versículo 24 a 28, nós temos um relato desse reino, da vinda desse reino do Mashiach, né? E que ele vai levar a terra ao estado original. De que maneira? Subjugando a todos os inimigos, colocando todos os inimigos de Deus sob os seus pés. Yeshua fará isso, né? Todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés dele durante esse período milenar. E quando todos os inimigos estiverem sujeitos, a morte, a própria morte também será destruída, não é? Então aí Yeshua entregará o reino ao Pai. Eu creio que aí Yeshua diria mais ou menos assim: olha, meu Pai, está aí a terra do jeito que tu deste a Adão, recuperada. Agora é interessante o seguinte também, que os escritos da Brit Hadashah fala que Yeshua foi feito Senhor e Mashiach. Sim, sim. Por que ele foi feito Senhor? Quando a Escritura fala essa expressão, ela diz até numa outra passagem que ninguém diz que Yeshua é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Exato. O que quer dizer Senhor? Quer dizer que ele volta a ter o domínio. Ele é Senhor de toda a terra. Deus o fez Senhor. E ele recupera, né? Recupera novamente o domínio. Exato. É por isso que Shaul Hashaliah fala no capítulo 15, de 24 a 28, de 1 aos Coríntios. O objetivo deste reino: levar a terra ao seu estado edênico original. Exato. Inclusive, aqui no livro dos Atos Apóstolos, capítulo 2, verso 34 a 36, nos diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabeiro dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias, Senhor e Cristo. Una-se aos israelitas da nova aliança. Continue conosco.